Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, aqui a gente não para, estamos recebendo aqui hoje o Álvaro Soares, da NCH Brasil, para a gente poder bater um papo hoje sobre CRIs High Yield, riscos, oportunidades, o que há por detrás dessas operações, falarmos um pouquinho do fundo NCHB11, um fundo, um dos mais antigos fundos de papéis da indústria de fundos imobiliários, aí com 2013, então lá se vão aí 7, 8 anos, de existência, uma gestora que, na minha visão, merecia mais espaço, está tentando aí agora acessar um pouco mais esse mercado de varejo, criar essa interlocução com o público, e como vocês sabem, a gente sempre recebe os gestores aqui de braços abertos para que eles possam iniciar essa interlocução com as pessoas físicas. Então vamos conhecer um pouquinho do Álvaro, ele tem um longo e extenso currículo, mas ele vai falar um pouquinho aí da gestora e um pouquinho dele, mas está na descrição do vídeo, vocês podem consultar. Álvaro, seja bem-vindo, fale um pouquinho aí da gestora, fale um pouquinho de você, antes da gente começar aqui efetivamente o nosso assunto. Obrigado pela participação. Obrigado, Baroni, boa tarde. Eu que agradeço aí o espaço para a gente falar do NCHB11, que, como você falou, já tem uma certa idade, por isso os meus cabelos brancos aqui, já de longa data. Na verdade, a NCH Capital ela é uma gestora americana com sede lá em Nova York. Ela tem hoje um pouco mais de 3 bilhões de dólares sob gestão e ela tem 10 escritórios no mundo, principalmente no leste europeu. Eles foram os primeiros investidores no leste europeu após a queda do muro de Berlim, né? E ela investe em agronegócio, investe em imobiliário, investe em private equity e investe em fundos de ações. E aqui no Brasil ela chegou em 2012, foi quando eu me juntei à NCH, junto com James Gulbrandsen, que é sócio da NCH aqui no Brasil, e ele toca um outro fundo da casa, que é o Fundo Maracanã de Ações, um FIA, né? E aí nós nos juntamos e aí nós criamos o nosso fundo imobiliário. Esse era o nosso projeto e a gente abriu o NCHB11. Eu tenho uma história na área financeira, eu fui do mercado financeiro na década de 90, tive uma DTVM com os amigos, a gente trabalhava muito no mercado de renda fixa, e depois eu fiz uma carreira executiva sempre ligada à área financeira, e tive uma experiência de 5 anos no mercado imobiliário, que eu participei do IPO da Brasil Brokers, eu fui o CFO e RI da Brasil Brokers durante 5 anos, então ali veio a minha ligação com o mercado imobiliário. E aí, para a NCH, eu acho que a gente juntou essas coisas, quer dizer, o conhecimento de mercado financeiro nessa parte de renda fixa, que era onde a gente atuava, uma parte de gestão financeira, né, de acompanhamento de projetos, M&A, eu fiz muito M&A, e o mercado imobiliário na Brasil Brokers. Então, criamos o fundo lá, a gestora em 2012, o fundo começou em 2013, foi um investimento próprio nosso, dos sócios, nós colocamos 20 milhões de dólares no fundo. A nossa tese, desde aquela época, era a tese que a gente tem hoje. É um fundo só de CRI High Yield. Então, nós naquele momento, nós compramos 5 papéis em coisa de 5, 6 meses e a gente ia fazer a captação de clientes, né, de novos, foram 20 milhões de dólares, dava uns 42 milhões de reais mais ou menos. A gente ia fazer captação de clientes nos Estados Unidos, na base, porque a NCH era nova aqui, ninguém conhecia. São 3 motivos principais. Ninguém conhecia, o mercado de fundo imobiliário não era o mercado que o investidor brasileiro olhava, a Selic bateu 10% em julho de 2014, então ninguém olhava para outra alternativa, e você não tinha as plataformas de distribuição que você tem hoje. Então a pessoa física não acessava isso. Então a gente ia captar nos Estados Unidos, só que aí o Brasil começou a entrar num sentido de crise, né, com a perspectiva da crise que aconteceu em 2015, 2016, e os americanos não queriam mais olhar Brasil. Eles gostam muito de fundo imobiliário, e eu acho que a gente ia conseguir trazer investimento para cá, mas eles não queriam olhar Brasil. Então a gente deixou o fundo tem a NCH como cotista, né, sempre ficou sendo a NCH como cotista, mantivemos, reduzimos um pouco o tamanho do fundo, a nossa exposição para outros investimentos, mas mantivemos 2 CRIs que a gente carrega até hoje na carteira, com uma performance espetacular, nada a reclamar deles. E agora, em 2019, eu voltei a me juntar com a NCH no sentido de restaurar esse nosso projeto. E esse é o nosso objetivo agora. A gente viu um mercado mais propício, a gente viu que tinha condições, e entramos com uma oferta 400 em janeiro de 2020. A oferta estava indo muito bem. A gente, em março, tinha uma expectativa de captar 100 milhões de reais, era o tamanho da oferta. Só que na última semana de roadshow teve a pandemia, lockdown, suspendeu tudo.
paramos, ficamos no box, continuamos vendo algumas operações. O mercado deu uma parada muito grande ali naquele momento, mas a gente continuou acompanhando algumas coisas. E em julho a gente sentiu que, mesmo sabendo que a gente não ia conseguir mais os 100 milhões de reais, que o mercado ainda estava difícil, mas a gente viu uma janela, a nossa intenção era botar o fundo para funcionar novamente. E aí a gente fez isso, a gente captou 42 milhões, na verdade 40 líquido para o fundo, né? E começamos a fazer os investimentos novamente dentro dessa nossa tese de um fundo high yield. Foi isso, essa é a nossa história aí. Bom, então não poderia começar diferente agora, efetivamente, falar sobre a interpretação do high yield, que você tem total liberdade de discordar de mim, porque eu acho que uma das coisas que está sendo mais mal interpretadas pelos investidores de fundos imobiliários no Brasil é o real conceito de high yield. High yield, é claro que no primeiro filtro você olha a taxa, então dá a entender o que é high yield e o que é high grade, mas na minha visão, o que define uma operação de mais alto risco é a sua necessidade de ter mais acompanhamento. Aliás, antes disso, é ter mais cuidados ainda na estruturação e, por consequência, mitigar os efeitos ali de um acompanhamento tão intenso. Então, onde eu quero chegar? Explica para as pessoas como é que é a sua cabeça aí como gestor do fundo e o que você entende como high yield e o que os gestores do NCH B11 devem esperar deste conceito de high yield para a gente. Então, eu concordo bastante com você. Quer dizer, quando você fala em high yield, você está falando em taxa de remuneração alta. Você fala em taxa alta, você fala em ter mais risco, né? Só que o que acontece? Às vezes, uma parte a estrutura de garantia por trás minimiza isso. Então, vamos por partes. Como você falou, o que é um high yield? Um high yield é um crédito que é estruturado. Você tem que ter uma atenção muito grande, um conhecimento de quando você faz esta estruturação, dos riscos que você está correndo nesta operação por ela ter uma taxa mais alta, que vai te demandar mais atenção na largada e no acompanhamento dela. E para isso, o que você faz? Qual é o segundo passo? Para começar a mitigar estruturas de garantia, que é o que a gente sempre busca nesses CRIs quando a gente faz, que são colaterais, over-collaterals de garantia de inadimplência, que são... O crédito ser pulverizado já é uma grande melhora no seu risco, porque ao invés de você ter você tem um devedor, mas ele está lastreado por uma carteira, às vezes com 200, 300, 1.000, 2.000 devedores ali dentro. Então, você mitiga bastante esse risco. Depois, as garantias de over-collateral que garantem para você uma inadimplência. Depois, garantias reais do imóvel, que o imóvel está bem avaliado, ele é uma garantia final para aquilo ali. Se o devedor não pagar, você consegue vender e recuperar esse valor. E o aval e a coobrigação do próprio devedor. Às vezes você tem, os desenvolvedores têm, às vezes, patrimônio na física, um patrimônio muito significativo e que você coloca ele junto, né? Posso fazer uma colocação? Claro. Se alguém não entendeu os últimos 45 segundos do que o Álvaro disse, significa dizer que você está investindo só pelo yield e não sabe absolutamente quase nada do que você está fazendo. Por isso que a gente defende aqui, Álvaro, que eu não tenho nada contra você investir tendo uma carteira com um retorno maior, ter um rendimento maior. Mas não compre essa ideia só pelo rendimento. Entenda que riscos você está correndo. Então você citou aqui pelo menos 5 camadas de segurança que, de novo, se você ouvir de novo o vídeo e não entendeu nada, significa dizer que você está se guiando exclusivamente pelos reais por cota que estão entrando na sua conta. Então, desculpa fazer esse parênteses, Salvo, porque eu aqui como analista e professor, né, a gente nunca pode esquecer detalhe, eu não saí de sala de aula, eu estou há 23 anos, mesmo trabalhando na Suno, até 23 anos em sala de aula, eu tenho esse negócio no sangue mesmo de querer ensinar as pessoas. Eu falo que esse é o grande ponto e o grande diferencial aqui do trabalho que a gente desenvolve todo dia, de querer mostrar para as pessoas que não tem absolutamente nada contra você tomar mais risco, você querer rentabilizar mais o seu patrimônio, mas nunca esqueça de entender quem está cuidando do seu dinheiro, ou conhecer quem está cuidando do seu dinheiro, e não esqueça de entender o que há por detrás de uma operação. Tá? Então, desculpa, Álvaro, e fazer esse parênteses, mas necessário. Siga. Perfeito, até porque eu acho assim, nessa linha do que você está falando, eventualmente você vai ver alguns CRIs que são high yields,
mas eu diria para você que elas têm menos riscos do que um que se considera high grade, porque às vezes você está amarrado num único devedor e que se ele tiver um problema, mesmo tendo um balanço forte... Sem garantia, às vezes é uma operação clean. Né? É uma operação clean. Então, assim, qual é a diferença aí, né? Assim, o que é mais arriscado? Não sei, aí é que a gente tem que dar uma olhada. Por outro lado, joga para você, gestor, também, ter esse acompanhamento mais próximo lá do cedente, porque a gente sabe que uma operação pulverizada, se ela começa, vou usar um termo mais simplista, se ela começa a degringolar, para você voltá-la para o eixo, ela é mais difícil. Já um CRI high grade, ele é binário, então você vai acompanhar um balanço de uma empresa e é mais binário. Agora, a deterioração de um CRI pulverizado, às vezes, ela é negligenciada pelo gestor e pelo cotista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Esse é um ponto muito interessante, né? Quer dizer, assim, quando você está fazendo a análise de um CRI para estruturar uma carteira pulverizada, por exemplo, na NCH, eu acho que muita gente faz isso também, a gente olha crédito a crédito, né? Então a gente tem modelos, a gente tem ferramentas. É óbvio que assim, ninguém vai fazer isso na mão, né? Às vezes são 1000 créditos, mas a gente tem ferramentas que permitem a gente analisar o histórico, comportamento de cada contrato que está na carteira e uma projeção para o futuro. E isso é importante você fazer não só na hora da estruturação do CRI, mas acompanhar isso depois. Por quê? Na verdade, todas essas... Eu costumo falar, eu sou muito franco, eu sou muito transparente. Eu não quero jamais executar um devedor meu. Eu quero que não dê problema. Executar um devedor é a pior coisa que pode existir. Você já imaginou eu ter que tomar lotes de clientes, levar a leilão de um loteamento lá em Manaus? É uma trabalheira danada, a gente pode recuperar o dinheiro, mas eu não quero isso. E muitas vezes uma coisa importante é você conhecer o empreendedor, o empresário. Porque se esse cara é sério, ele administra a carteira dele. Então você acompanhando ela no mês a mês e vendo sinais, você começa a falar para ele, olha só, você tem que vender mais, você ainda tem estoque, a tua razão de garantia está caindo, pô, trabalha esse preço. Se você não está conseguindo vender tanto, trabalha um pouco melhor esse preço para você recuperar a tua carteira, porque senão daqui a pouco a gente vai ter problema. Então, esse acompanhamento prévio que você falou, eu acho que é super importante para você evitar os problemas, porque no fundo, você tem segurança, né? Quando você tem um over collateral de 20%, é como se você tivesse um seguro do CRI ter 20% de inadimplência. Agora, se essa inadimplência começa 2, 3, 4, 5, 7, está dentro do teu seguro, mas você tem que ir lá e conversar com o cara, né? Olha só, o que está acontecendo? Esse é um ponto que eu acho que é realmente muito importante, você ter essa antecipação para evitar o problema de um litígio, de uma briga, de uma execução de garantias. Vamos lá, a gente vai compartilhar daqui a pouco a sua carteira aqui, mas antes eu queria levantar um ponto, tá? O que a gente tem visto hoje muito do high yield é justamente o que é risco, o que é oportunidade, né? A impressão que eu tenho é, pelo lado positivo, a gente teve na pandemia, essas operações se mostraram, eu diria, sólida, talvez eu esteja exagerando. Deixa eu falar com uma palavra de um contexto diferente. Elas se mostraram resilientes. Solidez é uma palavra muito pesada. Eu só consigo falar que uma coisa é sólida depois de 20 anos de crise de multipropriedade e a gente realmente se convencer de que tudo é sólido mesmo. Então, elas se mostraram resilientes pelas suas estruturas, da maneira como foram feitas. Ok. Por outro lado, a gente está vendo muito fundo vindo ao mercado com captações milionárias e numa velocidade muito grande. A que se atribui isso, Álvaro? Apetite do mercado, um déficit de multipropriedades ou mesmo loteamentos que existe há muito tempo. Onde é o que eu quero te perguntar? É risco? É oportunidade? Você consegue dizer que tipo de cuidado que o investidor tem que ter? Onde ele tem que estar mais atento? Explica para a gente aqui como é que é a sua visão com relação a isso. Daqui a pouco a gente já vai compartilhar seu relatório aqui. Tá. Então, risco e oportunidade estão sempre interligados, né? Quando você tem risco, você tem uma oportunidade. Quando você tem uma oportunidade, fatalmente você vai ter algum risco envolvido. O que eu acho, assim, esse mercado, principalmente de loteamento e agora, mais recentemente, o de multipropriedade, loteamento já é uma coisa bem antiga, mas o de multipropriedade, que é mais recente, eles têm uma carência muito grande de financiamento, sempre tiveram, né? Assim, você não tem um financiamento de bancário para loteamento e para multipropriedade, é muito difícil. Então, o CRI, ele se mostrou uma estrutura bem interessante, já vem sendo testado em loteamento há bastante tempo,
e agora, talvez aí desde 2015, 2016, está sendo testado aí nos processos de multipropriedade. O que eu acho que você tem aí daí para frente? Neste momento específico, existe uma demanda muito grande do investidor pessoa física, de melhorar a sua rentabilidade. Você tem um CDI de 2% ao ano, quando você olha um fundo que está pagando dividendos de 10%, 12%, né? Que seja 8%, é muita coisa. Então, você está tendo um fluxo de capital muito grande, migrando de uma renda fixa tradicional, né, para esse tipo de crédito estruturado. E isso vai irrigando o mercado. E aí, o que acontece? O problema todo vai ser a velocidade de crescimento disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o mercado, eu acho que tem demanda, por exemplo, pensando em loteamento. Multipropriedade, para mim, tem um risco um pouco maior porque é uma segunda residência, tá? Então, não estou dizendo que ele é ruim, mas ele tem que ter um risco maior. É uma segunda residência. A pessoa paga o boleto da prestação da casa própria que ele vai morar. A segunda residência, ele já está morando numa casa própria, então, assim, já é uma outra coisa. Mas, assim, você tem uma demanda muito grande ainda de lotes, né, por loteamento, nas cidades do interior, que é o que a gente foca. Então, eu acho que isso está vindo ao mercado, está absorvendo, mas realmente o volume de dinheiro que está indo para lá é muito grande. Eu, por exemplo, começo a perceber que está ficando mais difícil da gente captar algumas operações. Quando a gente capta, às vezes, tem que olhar com muito cuidado o risco, porque as taxas começam a podem, às vezes, não fazer sentido. Por quê? Porque o mercado está muito irrigado. Então, acho que tem que tomar um cuidado realmente nesse momento. Não acho que é uma crise total, é um momento de acomodação. O mercado imobiliário, ele é cíclico. Então, assim, a gente tem uma demanda reprimida, principalmente quando você fala em classe C, classe D, você tem uma demanda enorme. Você que está mais para o interior do Brasil, você vê que tem uma demanda enorme para fazerem loteamentos. Goiânia aí tem um espaço gigante. As pessoas, saindo do eixo de grandes cidades, eles gostam muito de viver em casa. Os lotes é uma coisa muito comum, né? Então, assim, tem demanda. Que tem demanda, tem demanda. Eu acho que a gente passou por um período muito complicado aí, econômico, onde as pessoas não estavam investindo em imóveis e agora estão começando a investir. Posso abrir meu coração para você? Fala. Que só você ouça, as outras pessoas que não nos ouçam. Brincadeiras à parte. A única coisa que me preocupa é que a velocidade de crescimento está muito grande e eu tenho percebido um certo overlap, uma certa sobreposição entre devedores, entre cedentes, entre modelos, entre cidades dentro do mesmo... Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu ficaria mais tranquilo, porque eu gosto muito de usar um termo no mercado de capitais, que é de ecossistema. Eu ficaria mais tranquilo se eu percebesse um ecossistema mais amplo, abraçando tudo isso, mas eu tenho percebido focos muito grandes de captação e de estruturação, então isso me preocupa um pouco. Eu gostaria de ver as coisas se alastrando de uma maneira mais ampla, se expandindo de uma maneira mais ampla, então ainda está muito concentrado em determinados modelos, em determinados cedentes. Então, às vezes, o investidor que se diz diversificado, quando você coloca a lupa na carteira dele, ele tem um overlap de 20%, 30%. Falei bobagem, Álvaro? Não, é porque realmente você tem que ter uma... Você não falou nenhuma bobagem, é que acho que... Pode discordar de mim, pelo amor de Deus. Não, assim, é que é mais complicado, às vezes, até para a pessoa física conseguir realmente um investidor novo entender isso. Às vezes você olha uma carteira e ela pode estar parecendo extremamente pulverizada, porque ela tem vários CRIs, né? E você fala assim, tem esse CRI, pô, tá tudo tranquilo. Mas quando você olha mesmo o CRI no detalhe, o devedor final é o mesmo de todos esses, né? São séries diferentes e tal. Então, isso você tem que, como investidor, você tem que ter uma atenção. Não quer dizer que esteja errado, assim, mas é um risco maior. Você tem um risco maior de um devedor. Quer dizer, eventualmente, se tiver um problema, pode ser um problema em cascata? Pode. Às vezes, os CRIs são é o mesmo devedor, mas são isolados, são carteiras diferentes. Ok, o risco está mitigado. Mas se é o mesmo devedor, carteiras similares, você tem que ter um certo cuidado. Você tem que olhar com cuidado essa superposição. Só o fato de ter o CRI lá e ele ser um percentual pequeno do patrimônio não significa que não existe uma concentração por trás disso, né? A nossa live aqui ela é justamente com esse tema, riscos e oportunidades. Então a gente vai colocar alguns pontos exatamente para provocar nas pessoas que nos ouvem essa reflexão. Meu único trabalho aqui, minha única intenção aqui é essa, é provocar
a reflexão no lado de lá, de quem está aqui nos acompanhando. Álvaro, você cita loteamento, aí eu já sou obrigado a levantar agora outra bola. Você cita multipropriedade igualmente. Existe uma diferença muito grande entre o chamado CRI performado e o CRI não performado. E até hoje as pessoas ainda não entenderam muito bem qual que é o risco de uma coisa ou de outra. Explica para a gente aí como se fosse uma criança de 5 anos aqui, por favor. Então, sendo bem simplista, o CRI performado é um CRI que não tem mais obra no lastro imobiliário. Se é um loteamento, ele está pronto, está entregue, a pessoa pegou o lote dela, pode construir uma casa. Um CRI a performar é porque ele tem obra ainda. Então, pode ser loteamento, pode ser um prédio, ele ainda está a performar, tem obra para fazer. Qual é a diferença? É o risco de você ter o empreendedor não completando a obra, né? Esse é um grande risco. Se o prédio está pronto, se o loteamento está pronto, você tem a garantia imobiliária por trás do CRI, que já está prontinho ali. Se você precisar executar no limite, você vai executar e tem um negócio. Se a obra não está concluída, vai que o cara não termina. Você não tem a garantia, você tem uma obra para terminar. Como se mitiga isso? Com retenção de obra. Então, esse é o ponto. Assim, o CRI performado, ele acaba sendo... Ele tem menos risco? Tem. Mas se ele for a performar e você tiver uma retenção de obra, onde você vai... O que é a retenção de obra? Um pedaço do dinheiro que eu emprestei fica preso e ele só vai recebendo conforme ele vai entregando a obra. Com isso, eu garanto que não vai faltar dinheiro para ele para terminar a obra. E, obviamente, bota-se alguém, uma empresa idônea de terceiros que fica fiscalizando isso. E ele só vai recebendo esse dinheiro gradativamente. Aí eu diria para você que se equilibra bastante, mas sempre tem um risco adicional. Não tem dúvida que tem um risco adicional nisso daí. Muito bem. Álvaro, eu quero primeiro destacar aqui uma coisa bem interessante, né? O fundo de vocês... Ele, como eu falei, ele existe desde 2013, aqui, ó, novembro de 2013, né? Eu tô velho. Né? Tá vendo? O cabelo branco não é à toa aí. E olha só, o que eu quero destacar é que, primeiro, a administração do BTG, né, e muitos fundos de recebíveis usam o serviço do BTG, dada a robustez do sistema fiduciário deles, não vamos entrar muito no detalhe, mas tudo bem. Posso só fazer um comentário? Você que manda. Nós fomos o primeiro fundo imobiliário administrado pelo BTG externo. Nem eu me lembrava disso, mas quando você está brincando. Aí é cabelo branco mesmo, hein? Eles só tinham fundos dele. E aí esse nosso foi o primeiro fundo de CRI que eles começaram a fazer a administração. Aí é cabelo branco para contar a história, Álvaro. Bom, outra coisa que me chama a atenção aqui, vocês têm um benchmark já indexado à inflação. Inclusive, eu tenho feito essa crítica aos gestores de fundos de CRI. Eu não tenho nada contra você ter um benchmark ou uma taxa de performance, desde que ela seja aderente àquilo que você se propõe a entregar. Então, se você tem um fundo de mais inflação, fazer benchmark em CDI é, no mínimo, contraditório na minha visão. Mas, enfim, isso é um assunto que a gente está na pauta. Você tem uma taxa de administração e gestão consolidada em 1,20, mais ou menos em linha com o mercado, a performance, então, está tudo bem em linha. Então, mostra que mesmo tendo os cabelos brancos, vocês nasceram no BTG e tem uma performance indexada ao modelo. Então, mostra que nunca é tarde para os outros gestores aí se mexerem com relação a isso. Mas vamos falar um pouquinho, vamos falar da sua carteira, do seu portfólio, que aqui chama bem a atenção duas coisas. Primeira coisa, você tem uma carteira hoje ponderada a inflação mais 9,43%, e você traz aqui alguns dados adicionais, né? Você traz aqui o inadimplência ponderada na carteira. Então, são detalhes que alguns gestores ainda não têm, mesmo você sendo um fundo relativamente pequeno. Então, fala um pouquinho, em linhas gerais, desse tipo de carteira aqui que você tem. E, de novo, que tipo de risco que você está exposto aqui? Essa carteira, ela é equiparada a algum outro tipo de fundo imobiliário que tem hoje no mercado? O que o seu cotista tem que esperar desse fundo? O que ele não tem que esperar? Por exemplo, Baroni, não adianta você me esperar que não vai aparecer aqui um CDI mais 2 de um CRI corporativo da BR Foods, não vai aparecer. Da mesma forma, Baroni, não vai aparecer aqui uma inflação mais 25 de uma cota subordinada, sabe? Tenta explicar para as pessoas o que o cotista tem que esperar. Como eu sempre falo, meu trabalho aqui é encurtar a distância do investidor com o gestor. Então, tenta explicar o que o seu cotista tem que esperar do fundo. Tá, eu acho que, assim, tem que entender qual é a nossa cabeça, né? Qual é a nossa cabeça? A nossa cabeça é ter um fundo com uma rentabilidade mais alta,
mais conservador em alguns aspectos. Quer dizer, eu brinco às vezes quando eu falo que o nosso é um high yield de cabelo branco. Então, assim, a gente tenta tomar alguns cuidados. Na verdade, Baroni, a minha meta é ter uma rentabilidade de dividend yield líquido lá para o cotista de 0,8% a 1% ao mês, tá? Então, eu foco numa carteira, eu faço, a grosso modo, eu vou fazer uma conta, eu brinco que eu faço conta de padaria, tá? Então, a minha conta de padaria é assim, eu tenho uma taxa de administração para facilitar as contas de 1,5%. Se a minha carteira tem um cupom de juros de 9,5%, eu tiro esse 1,5%, cair para 8%. 8 me dá um cupom de juros de 0,65%. Quase ninguém faz essa conta. Parabéns, Álvaro, de reforçar isso. O pessoal só fala a taxa bruta e não fala líquida. Parabéns. Então, mas essa porque é o que vai sobrar para o cotista, não é isso? Então, esse é o ponto. Então, o meu foco é esse. Então, 0,65. Daí para frente, para eu chegar nesses meus 0,80, eu preciso de 0,15. 0,15 é uma inflação de 2%. Então, é por isso que a gente consegue fazer esses 0,8. Essa é sempre a nossa mira. A inflação subindo, ele vai aumentar a rentabilidade dele com a inflação, que nada mais é do que uma reposição de poder do dinheiro. Mas, assim, o ganho mesmo está nos juros. Por isso que o cupom de juros é muito importante. E aí eu vou conseguir entregar para ele esse cupom de 0,8 a 1 ao mês, que vai dar, no final das contas, líquido entre 10% e 12%. Que é a minha meta. Você vai conseguir entregar isso sempre, Álvaro? Talvez não. No passado a gente conseguiu, não é uma garantia, o mercado muda, a gente vai tentando trabalhar, mas esse é o nosso enfoque. Então, por exemplo, quando eu olho para um CRI, a primeira coisa que eu olho é ter uma taxa de 7,5 para cima, porque 7,5 é o meu limite. 7,5 de cupom, tirei 1,5 de administração, sobrou 6, o 6 vai me dar 0,50 ao mês, 0,50 ao mês, eu somo uma inflação de 0,30, cheguei lá. Então, esse é o ponto da gente de selecionar. Segundo, é você ter os CRIs de preferência pulverizados. Eu não gosto de CRI corporativo. Você não vai ver nesse fundo CDI mais 2 nunca, isso eu posso garantir para você, não vai, porque eu não vou comprar CDI mais 2 nunca. Dificilmente você vai ver um CDI, mas pode ser, eu brinco também, eu sempre costumo brincar assim, eu olho tudo, tá? A gente olha todas as operações, a gente gosta de olhar para ver se faz sentido, entender, eu acho que faz parte do gestor olhar tudo. Eu ainda sou pequenininho, ainda consigo olhar bastante coisa, então isso é interessante também. E assim, a gente vai buscar sempre inflação, mas esse cupom mínimo. Carteiras pulverizadas, eu sempre falo que na minha estratégia, no mínimo, eu vou ter 60% da minha carteira em operações pulverizadas. O meu ideal é trabalhar com 100% pulverizado, tá? Mas o meu mínimo seria 60%, não vou ter mais do que isso na minha alocação. E a gente escolheu alguns setores para atuar, que são principalmente loteamento. Por quê? Porque o loteamento te proporciona essas taxas mais elevadas, justamente pela assimetria de oferecimento de crédito. Então, você ainda consegue ter taxas mais elevadas. Como isso vai estar funcionando daqui a 5, 10 anos, não sei se vai ter uma irrigação para isso. Álvaro, tudo isso que você está falando, eu posso entender que se futuramente aí, tomara que eu torço para que todos os gestores deem certo, você faça uma nova emissão, a cabeça é essa. A cabeça é essa. Agora, com relação a crescimento, você prefere crescendo devagarzinho ou você prefere pegar logo um cheque de 200 milhões? Você teria pipe para isso? Como é que está a sua cabeça do ponto de vista de plano de crescimento? O meu plano de crescimento é devagar dentro da minha capacidade de ter operações para investir. No nosso planejamento, sempre que a gente está olhando o tamanho que a gente pode captar de dinheiro, a gente está olhando para frente em duas coisas que eu acho que são bem importantes. Eu trabalho com uma velocidade de alocação de 4 meses. Esse é meu objetivo. Pode escorregar? Pode. Pode ser mais rápido? Pode, mas como a gente faz a operação de CRI. Muitas delas, a gente... Aí na carteira tem poucas hoje porque o mercado estava mais difícil, mas muitas delas a gente origina, né? Então, assim, leva um tempinho maior para você estruturar. Então, você tem um tempo aí de maturação. Tá? Mas eu acho que de 3 a 4 meses é um tempo bem razoável para você alocar.
E o que eu sempre olho para frente, que eu sempre estou olhando o tempo inteiro, é entregar um dividend yield líquido para o cotista dos últimos 12 meses acima de 10%. Então, se eu achar que eu não tenho um pipe para, em um período de tempo, que pode até se estender, aí vai depender do momento, do que eu estou olhando, se eu não tenho um pipe em que eu consiga manter 10% de dividend yield acumulado de 12 meses, eu não vou fazer. Então, as ofertas, se a gente fizer para frente, serão sempre menores, olhando para isso, olhando a velocidade, o pipe. Podem aumentar? Podem, se o pipe for bom e se eu tiver certeza que nesse meia curva de investimento, mesmo tendo uma queda de dividendo no primeiro, no segundo mês, ele nunca vai deixar o de 12 meses cair dos 10%. Porque a minha filosofia, Baroni, eu nem falei dos valores da NCH, mas assim, a gente pensa muito em preservação de capital, retorno absoluto e skin in the game. A gente bota lá, eu tenho dinheiro no fundo, a NCH tem dinheiro no fundo, eu não vou tirar dinheiro do fundo, vou botar mais dinheiro no fundo. Por quê? Eu olho para o longo prazo. Por isso que eu olho o dividendo de 12 meses. Eu gostaria que o investidor é livre para fazer o que ele quiser, né? Mas assim, o que eu gosto mesmo é do investidor que queira ficar comigo no longo prazo. Se eu der 10% ao ano, em 7 anos ele reinvestindo meu dividendo, ele vai dobrar o capital dele. Então, essa é a minha proposta, tá? Deixa eu te provocar aqui. Agora eu vou começar a te provocar, porque eu quero ver a tua reação, pensando assim, imagina uma cabeça de um cotista aqui agora. Vamos imaginar que eu te dei um cheque de... Hoje o tamanho do fundo é 50 milhões, vamos imaginar que a gente chegue em 200 milhões. Eu posso, por exemplo, entender que o Álvaro pode decidir, junto ao comitê de investimento da NCH Capital, de ter 60%, 70% em multipropriedade, por exemplo, ou você enxerga que a multipropriedade ele é a sua cereja do bolo, ela é assim um plus a mais, mas não é o core, não é o core do investimento do fundo. O que esperar de vocês, pensando num cenário de longo prazo, num PL maior? A gente, especificamente, sendo bem objetivo para a tua pergunta, depois eu detalhe mais, a gente limitou que multipropriedade não vai ultrapassar 15% da carteira do fundo e a gente vai concentrar preferencialmente nas cotas, nos CRIs seniors. Eu posso até explicar depois, porque se a gente quiser falar depois sênior e subordinado, a gente entra nessa linha. Mas se você olhar, o que eu tenho de multipropriedade hoje é perto de 15% e cotas CRIs seniors, tá? Por que isso? Não que eu não ache multipropriedade atraente, eu acho que ela tem uma taxa de retorno. Vou te falar que lá atrás eu não pensava muito em entrar em multipropriedade, porque eu não conhecia. Aproveitei a pandemia, quando a gente estava fazendo a oferta lá de março, eu não tinha multipropriedade no meu pipeline, sinceramente eu não tinha, eu sou muito franco, não tinha mesmo. Veio a pandemia, eu tive tempo e comecei a me dedicar a estudar multipropriedade, falei com muita gente que entende e tal, tirei bastante do meu medo, do meu receio da multipropriedade. Obviamente ela tem uma taxa de risco diferente, por isso ela paga prêmio maior. Mas como eu quero entender ainda mais, eu gosto de investir em coisas que eu entenda bem. Loteamento eu entendo bem. Brasil Brokers a gente vendeu muito loteamento, então eu entendo bem de loteamento, entendo de residencial, entendo de incorporação, dá para entender. A multipropriedade tinha algumas lacunas, mas agora eu quero testar. Para testar, eu acho que eu não posso colocar mais de 15% do fundo e eu vou testar com cuidado indo para as cotas seniors e não para as subordinadas, né? As seniors são as que pagam menos, tem uma taxa menor, mas em compensação, quando você faz a conta da razão de garantia, como a sênior é a primeira a receber, 100% da garantia que está lá vai para a sênior. Então, por exemplo, especificamente os CRIs que eu tenho na carteira, se eu for fazer a conta da razão de garantia mesmo para mim, a cota sênior, eu tenho quase 200% de cobertura para ela. Então, me dá um conforto, me dá uma tranquilidade muito grande, numa taxa bem atraente, né? Assim. Maravilha. Tá? Bom, mais uma pergunta aqui para você tentar nos mostrar aqui se isso é circunstancial ou se realmente você entende que não há problema. A principal operação de vocês, né, o que é o CRI Cidade Universitária, ele representa aí 21,38% do PL, numa taxa de IGPM mais 10, ou seja, olhando isoladamente, fantástico, né? IGPM explodindo, você aí com uma rentabilidade acruada extraordinária. Mas isso te preocupa um pouco? Isso é um carrego que você pode, em algum momento, trocar para desfazer essa posição direcional? Ou se você já tem na cabeça um plano de expansão, então isso aqui vai ser naturalmente diluído, está dentro do seu prazo aí sem problema nenhum?
Essa última, se eu fosse uma prova de múltipla escolha, eu responderia que foi a última opção. É isso. Boa. Na verdade, assim, ele vai ser diluído, a gente tem que contar a história. Olha só, muita gente me pergunta isso, né? Porque salta aos olhos, é aquilo que a gente estava falando. Como salta aos olhos, que tem uma concentração, tem coisas que não saltam aos olhos e estão concentradas, mas a gente não vê. Mas essa salta aos olhos, né? Então, o que aconteceu? Eu estou muito tranquilo com essa operação, eu falo dela depois em mais detalhe, mas o que aconteceu, na verdade, assim, esse foi um crime. Aliás, até sugiro que você dê um panoraminha rápido depois para continuar, porque já perguntaram no chat aqui. Então, se você puder... Não tem problema nenhum. Sempre me perguntam sobre isso, então estou tranquilo. Essa operação é uma operação que veio através de uma securitizadora que é parceira da gente, desde o fundo lá em 2013, que a gente gosta muito dessa securitizadora, e ele sabe que eu gosto de loteamento, então quando eles me mostraram essa operação, eles falaram assim, olha, Álvaro, essa operação é uma operação que é mais difícil, porque é um loteamento grande, num lugar que não é óbvio, que tem uma estrutura de... Agora eu acho que você vai entender essa operação. Aí eu conversei, olhei, a gente falou assim, tá bom, eu gostei. Eu falei, você pode ancorar? Eu falei, posso. Então, eu tinha uma oferta de 100 milhões. Eu tenho a ideia de não ter... Só para explicar para o pessoal, ancorar é você ser o investidor mais importante da operação, quiçá o único, mas ancorar é no sentido de ser o mais importante. Igual uma loja âncora de shopping, são as lojas mais importantes, âncora da operação. Desculpa. Exatamente, você tem a maior fatia, né? A maior fatia ali do ativo. Então, o que a gente fez? Eu tinha uma oferta de 100 milhões em andamento, o CRI era de 30, eu falei assim, ok, eu compro 10 milhões. Dei um firme para ele. E eu sou eu sempre fico falando meus cabelos brancos, mas eu sou da época do mercado financeiro, onde a gente operava no telefone e anotava o que a gente tinha feito de negócio num papelzinho. No final do dia, a gente batia as operações e tudo fechava, porque é palavra, é fio de bigode. E eu tenho isso, eu fiz um compromisso firme com ele, captei 40 milhões de reais, deu uma certa preocupação, eu sei, para ele, mas eu falei assim, não, eu falei que era 10, será 10, estou ancorando a operação. E compramos os 10 milhões, estamos mais carregados nela, o que vai acontecer é que, naturalmente, ela vai ser diluída, quer dizer, para um fundo de 50, ela está com 20, se o fundo passar para 100, ela já virou 10%. Então, ela já vai estar enquadrada em termos de risco. Além disso, ela tem todas aquelas estruturas, né, tradicionais que a gente fala. Tá na tela, viu, Álvaro? O que você está falando está na tela aqui, ó, eu coloquei o resumo. Então, ela tem o over collateral, ela tem a garantia da alienação fiduciária dos lotes, aval dos sócios, tem tudo isso. Agora, como é que são os indicadores? 120% de over collateral. Então, estou tranquilo para inadimplência. Extremamente pulverizada. Na carteira que a gente tem 1.700 contratos. Existem ainda mais 350 contratos que não estão na carteira, mas estão apartados. Por quê? Quando a gente fez a seleção dos contratos que iam cair na operação, a gente tem filtros, né? Então, se o cara está inadimplente há 3 meses, não entra na carteira. Se o cara atrasou 2 prestações, não entra na carteira. Mas não quer dizer que o crédito seja ruim. Então, eles ficaram apartados e eles, além do over collateral, eles representam uma garantia adicional. A alienação fiduciária das unidades vendidas, além da alienação fiduciária das unidades vendidas, ele tem a alienação fiduciária do estoque. Se eu pego tudo isso, o valor das unidades e o valor do estoque, boto a 50% do valor de venda, eu tenho mais de 100% do valor de cobertura do saldo devedor. E a carteira por si só, que está ali atrás desse CRIA, ela é mais do que suficiente para pagar todo o serviço da dívida e as amortizações. O que ele tem é uma curva, por isso que é uma operação que não era óbvia. Ele tem uma curva de acordo com a necessidade de caixa, que ele tem fundo de obra, 10 milhões retidos, que são 2 loteamentos que estão envolvidos aí, tem um terceiro, tem uma fase 3, que eu pretendo fazer um CRI mais lá na frente, eu já estou na fila, mas o que acontece aí? Tinha um loteamento que está entregue e outro que está em construção, que vai ser entregue agora em maio de 2021. Então tem 10 milhões de retenção de obra, que está sendo acompanhado pela Dexter Engenharia, que está fazendo medições e liberando isso. Mas o ponto, assim, para mim importante a região dele é muito legal. Não sei se você conhece ali Juazeiro e Petrolina,
não é uma coisa que muita gente conhece, mas eu, por o acaso da minha vida, assim, meu pai é o funcionário aposentado do Banco do Brasil. E quando ele estava no banco... Eu também, viu? Ó, quando ele estava no banco, eu me lembro dele, o garoto ainda, novo, e ele me falando do projeto do Banco do Brasil financiando a agricultura em Petrolina com irrigação do Rio São Francisco. E hoje Petrolina, aquela região ali, Juazeiro e Petrolina, ela produz uva e já faz vinho. É uma das maiores produtoras de frutas da região. É um negócio assim, é absurdo. Então, ele é muito ligado a... Isso é um projeto que já tem mais de 20 anos. As pessoas acham que a gente está fazendo um negócio no sertão da Bahia, só que é um pouco diferente. Agora, é um bairro novo, é um lugar mais afastado, tem uma faculdade de medicina da Estácio de Sá que está na frente desse loteamento e foi a primeira coisa que foi feita ali para começar a atrair. Vai levar tempo, na verdade, no total dos 3 lotes do empreendimento, são mais de 8.500 lotes. E, como eu te falei, não era óbvio porque a curva inicial desse CRI faz com que a razão de garantia fique mais apertada. Então, por exemplo, no mês retrasado, ela ficou um pouco desenquadrada, mas ela tem mecanismos de enquadramento. Agora, por exemplo, a gente já olhou a carteira, o CRI pagou, né, em janeiro, e aí a gente recebe logo depois a carteira, mas a carteira do mês de dezembro, né? Você sempre tem uma defasagem aí. Quando a gente olha a carteira do mês de dezembro, as razões de garantia já se enquadraram de novo. Teve um outro efeito aí, né? IGPM mais 10. O investidor está comemorando o IGPM, mas o mundo real não está. Então, o que acontece? A dívida do cara foi corrigida pelo IGPM. Então, até aquela conta de razão de garantia que a gente estava fazendo ficou mais estressada, entendeu? Por conta do IGPM que corrigiu. Se você olhar o valor de mercado desse CRI, ele, ao invés de diminuir nos meses de outubro, novembro e dezembro, ele vem aumentando, porque o saldo do devedor está sendo corrigido pelo IGPM. Então, isso é uma coisa... E a curva dele, como eu te falei, é um pouco mais justa no início, isso distorceu. Mas, cara, está performando bem, os caras estão venderam em dezembro, a inadimplência é 1,6%, é classe C, é lote de 30 mil, 40 mil, é muito lote. Então, assim, super tranquilo. E ela vai ser diluída tranquilamente numa próxima captação aí. Maravilha. A questão do over colateral, o pessoal perguntou aqui, né? É o excesso que você tem no pagamento da operação, né? Então é como se, bem resumidamente, tivesse que te pagar 100, mas na verdade aquilo gera um fluxo de 120 e te dá esse colateral a mais, né? E as garantias a mais suficientes para pagar tudo isso, né? Bem resumidamente. O Álvaro, bom, diante de tudo que eu estou percebendo aqui, você enxerga que o mercado de high yield é um mercado de oportunidades, né? Para a gente concluir, já estamos com quase 45 minutos de live, o ponto mais importante da nossa live é que, apesar dessa oportunidade, é importantíssimo que o cotista sempre seja diligente também nas suas escolhas, não se guie exclusivamente por uma taxa, e que consiga visualizar exatamente aquilo que ele está comprando. Eu sei que é difícil, mas a partir do momento que você vai criando essa interlocução com o gestor e o próprio gestor vai colocando mais informações nos relatórios, isso vai se amadurecendo, né? Então, se você tivesse que concluir essa live como uma grande mensagem para os cotistas, entre riscos e oportunidades do CRI High Yield, como é que você fecharia isso aqui? Como é que seria essa grande dica? Como é que seria a dica que eu digo no sentido de atenção, dica no sentido de aproveitar oportunidades, de montagem de carteira, de pensar na diversificação? Qual que seria a grande mensagem do Álvaro com esses cabelos brancos aí para os investidores? Lembrando que hoje 80% dos investidores de fundos imobiliários investem há menos de 2 anos, né? Na verdade, até um pouco mais esse número. É um número excelente que mostra que nós estamos em franco crescimento, mas, por outro lado, eu estou herdando vários investidores de renda fixa que simplesmente olhavam taxa, ou investidores de renda de ações que acreditaram que fundo imobiliário você crescia para o infinito, né? Então, me assusta um pouco ver pessoal pagando aí 40%, 50%, 60%, eu cheguei a ver 80% de ágio num fundo de papel. Então, me ajuda. É difícil resumir isso aqui, mas eu vou tentar. Me ajuda. Vou tentar. Vamos lá. Eu acho que o investidor que está entrando nesse mercado, ele tem que procurar se informar o máximo possível. Eu acho que esse trabalho que você faz,
outras pessoas estão fazendo de educação, eu acho que é fundamental e a pessoa tem que estar aberta para isso. É um mundo novo para o investidor brasileiro. Eu acho que é um mundo que chegou para ficar, porque mesmo que a Selic suba, eu acho que nunca mais a gente vai ter... Nunca mais é difícil. Mas, assim, acho que a gente vai passar ainda um bom tempo com taxas baixas, então vai ter atratividade nesses investimentos com taxas mais altas, que são crédito estruturado. Agora, é muito importante que o investidor se estude, se informe, saiba o que está comprando. Para ele, é o que você falou, não adianta você só olhar o yield, não adianta você só olhar o dividendo, você tem que olhar a carteira, você tem que olhar principalmente, eu acho que uma outra live você falou isso, que você gosta muito quando o gestor tem uma filosofia, né? Eu acho que isso é importante. Assim, não existe a filosofia certa. Eu tenho a minha, não quer dizer que ela seja correta, existem várias diferentes e que dão certo, mas é importante ter uma coerência para você saber o que você pode, é o que você falou, o que você vai esperar. Eu vou ter CDI mais 2 na carteira? Não vou ter. E para o investidor de fundo imobiliário, eu acho assim, olhando do ponto de vista de investidor, ele tem que diversificar. Você vai ter um high yield, muito high yield, talvez valha a pena você ter na carteira sabendo que você tem um risco, e tudo é tamanho, isso eu aprendi no mercado financeiro, tudo é tamanho. Você vai ter um percentual no high yield e super high yield, a gente é o high yield cabelo branco, que está numa faixa média de high yield, e você tem que ter um high grade também, você tem que ter esse high grade, porque você tem que fazer um balanceamento da carteira, tomar cuidado para, olhando as carteiras dos fundos, se você vai ter 2 ou 3 de um mesmo tipo, não está comprando a mesma coisa, porque realmente às vezes tem carteiras superpostas, então você tem que dar uma olhada. Se você quer diversificar, se você compra fundos que estão investindo muito na mesma coisa, você não está diversificando, né? E uma conta que eu acho, assim, de novo, aí é minha filosofia como investidor, não quer dizer que eu estou certo, estou só falando como é que eu penso. Um fundo é negociado na bolsa é mercado, o mercado é livre, que bom que é livre, que ele vai dando os preços. Mas imagina assim, eu faço uma conta muito simples. Eu vou dar 10% de yield líquido ao ano. Se você comprar, eu sempre calculo isso sobre o meu valor patrimonial. Eu não vou ficar olhando o mercado, porque o mercado vai flutuar, eu não controlo ele. Eu olho o meu valor patrimonial ali, aquele é o ativo que eu tenho. Então, eu estou dando 10% do seu valor patrimonial. Se a minha cota na bolsa está valendo 20% acima do valor patrimonial, você está perdendo 20% de rentabilidade. Você está pagando um preço. A grosso modo, é uma conta padaria que eu gosto de fazer. Então, você não vai ganhar 10, você vai ganhar 8. Pensa nisso. É ruim? Não, é ótimo. Contra o CDI de 2 está ótimo. Você pode pagar? Pode. Aí é decisão individual. Só que, faça a conta, são 2 anos de rentabilidade. Se eu dou 10% ao ano, você está pagando 2 anos, você está perdendo 2 anos de rentabilidade. Se o fundo está negociando a 60% acima do valor patrimonial, cara, eu vendo, porque, assim, eu vou receber antecipado. Se a taxa é 10, está valendo 60, eu estou recebendo 6 anos antes. Não vende tudo, mas vende 60% da carteira, pelo menos, que aí você volta, você continua com ele, porque com certeza ele está valendo isso, é que ele tem uma taxa boa, atraente, o mercado está comprando isso, mas, pô, aí é gestão de carteira individual, né? Então, o que você fala assim, Baroni, o que te preocupa com relação a isso? Porque a gente recebe uma enxurrada de perguntas aqui, Alba. Se eu mostrar para você como é que é o WhatsApp, direct aqui e atendimento da Suna, é uma coisa incrível. Pode imaginar. Né? Pode imaginar. Então, o que a gente recebe muito é a pessoa simplesmente agora colocou na cabeça que fundo de papel que paga menos do que R$2 por cota não presta. Então, assim, me preocupa de ver esse tipo de questionamento, ou pior, esse tipo de análise por parte do investidor do lado de lá. Então, veja como o meu trabalho aqui ele é duplamente desafiador. Porque eu preciso dar cobertura para o mercado, eu não tenho como premissa aqui ficar criando pânicos generalizados, mas ele tem que entender que na ponta de lá, como você colocou, o cara está tomando 30% de IGPM de correção quase. Se ele tomar a segunda, vai ter que reestruturar. Pronto, você já, pelo seu semblante aí, já não precisa continuar. Então, assim, as pessoas, eu acho que elas estão torcendo, né? Como é que era aquela piadinha do Zorro lá? Estão torcendo pro cavalo. Tem uma piada lá, né, que o pessoal falava, né? Tá torcendo pro cavalo. Enfim, eu acho que tá torcendo pro herói errado. Tá torcendo pro herói errado. Vou até colocar uma coisa, assim, para você que eu acho que é interessante olhar.
Por conta desse GPM muito alto que aconteceu nesses últimos tempos, os fundos estão dando uma rentabilidade muito alta. Todo mundo está dando uma rentabilidade. Eu estou dando uma rentabilidade mais alta do que é o meu foco. Agora, você é investidor, está lá no meu relatório e na maioria dos fundos. Dá uma olhada na receita do fundo mês a mês. Geralmente tem a linha de juros e tem a linha de correção monetária. Olha a linha da correção monetária do meu fundo. Ela está sendo quase o dobro dos juros. Isso é sustentável? Assim, hoje a receita, está aí, você botou na tela, né? Olha dezembro. Dezembro a gente teve uma receita de correção monetária de R$400 mil, contra um juros de 270. Os juros foi muito parecido com o de novembro, porque a carteira era muito semelhante. A correção monetária, o meu é mais complicado porque a gente começou a investir em outubro, né, e tal, mas olhando novembro e dezembro, que a gente estava com a carteira parecida, é quase o dobro de correção monetária. Por que isso? Uma boa parte da rentabilidade está vindo da correção monetária. Ruim? Não é que seja ruim, é do jogo, faz parte. Agora, não é sustentável no longo prazo, porque o IGPM não vai repetir 20% no ano que vem. Você não vai ter de novo um mês com 3,5%, 4% de IGPM. Então, isso deve estabilizar. Então, o cara que está achando que vai ganhar 1,30, 1,40, 1,50, 2% para o resto da vida, presta atenção, olha para o passado e não é essa realidade. Eu vou mais longe, eu vou ser mais ainda enfático do que você. E ele tem que torcer para não ganhar. Porque se ele ganhar um ano, no segundo ano... Vai dar problema. Vai dar problema. Já tem muita renegociação das carteiras. Pré-pagamento, renegociação. Eu falo com o empreendedor, né? Eu tô olhando operações, estou conversando com empreendedores. Por isso que eu falo mercado real, né, Álvaro? Mercado real. O cara está sentando para negociar. Você sabe como é que eu aprendi a estudar fundo imobiliário? Quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, eu viajava o Brasil inteiro. Eu ainda viajo, parei por causa da pandemia. Então eu ia dar aula em Manaus, Porto Alegre, Belém, Santarém, Maceió, enfim, e Sul também, Curitiba, Florianópolis e por aí vai. O que eu fazia? O meu público-alvo, que eu dou aula na área de gestão de projetos, então o meu público-alvo é o pessoal de engenharia e arquitetura. O que eu mais aprendi em fundo imobiliário não foi só conversando com o gestor. Claro que conversar com o gestor foi importantíssimo, mas foi conversar com o cara lá do mercado, porque o engenheiro, o arquiteto, ele respira imobiliário. Construção e mercado, os caras gostam, né? Então os caras gostam, eles gostam de saber preço, eles gostam de saber da localização, e o que eu mais tinha ali naquele momento da sala de aula era entender a mecânica da cidade, e os caras me levavam às vezes para conhecer os imóveis. Não, Baroni, eu vou te levar aqui no final da aula antes de ir para o aeroporto, eu passo lá e te mostro o imóvel. Eu ia lá, eu olhava a região, conhecia, conversava e tal. Então assim, mercado real, Álvaro, a dica que eu dou para todo mundo é entenda o mercado real, entenda o que está por detrás. Você contou a história de Juazeiro. Isso é lindo do ponto de vista de entender a operação. Esse é o primeiro ponto, esse é o marco zero. Então, se você está olhando uma multipropriedade em Gramado, em Caldas Novas, em Olímpia, seja lá o que for, se você está olhando um loteamento no interior do Maranhão, entenda por que daquele loteamento e o que faz sentido aquilo ali. O resto, a taxa, é consequência. Você pode estar exposto a uma taxa que para você é muito alta num lugar ruim, e vice-versa. Você pode estar numa taxa razoável num lugar excelente. Eu prefiro a segunda opção. Mais seguro, né? Mais seguro. Opa. Álvaro Soares, que simpatia, muito obrigado pela participação. Tá bom? Você sabe o e-mail? É a Natália que toca lá, né? Ela é de Goiânia também, né? Ela é de Goiânia, né? Eu acabei descobrindo no meio do papo, eu vi DDD 62, eu falei, poxa, Natália, sai daqui de Goiânia. Eu fui bastante a Goiânia na época da Brasil Brokers, porque a gente tinha uma empresa aí que era Tropical Imóveis. Imóveis, inclusive é relativamente perto de onde eu moro aqui. Ali em frente é a Assembleia Legislativa ali naquele Exatamente. Eu tive várias vezes aí para conhecer, para ver empreendimentos, para ver um monte de coisa aí. Então volte agora. Não, voltarei. Eu também parei de viajar um pouquinho. Falando a brincadeira, assim, eu sempre olhei todos os loteamentos, todos os projetos de CRI que a gente fez, eu tive lá. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu tive que comprar um CRI vendo fotografia, filmagem de drone, tudo assim, olhando pelo Google. Me deu uma certa agonia, mas não, agora em 2021 eu estou pretendendo voltar à atividade. Eu tenho já algumas viagens já programadas. Então tá, jóia. Então a gente come aquela picanha aqui. Com certeza. Álvaro, obrigado, parabéns pela participação. Torço muito que o fundo cresça.
as referências que eu tive de vocês foram unânimes, pessoas sérias. Eu gosto quando alguém fala para mim, Baroni, o pessoal lá é sério. E quando eu ouço isso e de pessoas que eu tenho confiança, mostra que realmente o trabalho de vocês é bom e eu quero que cresça. Eu falo que eu quero que o mercado cresça. Eu dou espaço para todo mundo porque os sérios vão avançando, aqueles não tão sérios vão perder espaço em algum momento. E as coisas são assim, a autorregulação do mercado é esse trabalho, da gente dar espaço para todo mundo. Poxa vida, um fundo que hoje, com os dados de hoje, 50 e poucos milhões, 1.600 cotistas, eu poderia pensar, não, eu vou atender aquele que está com 70 mil cotistas e tal. Não, o espaço é para todo mundo. Olha, na semana que vem eu vou receber o pessoal da Guardian, que está com um fundo de logística. Vou receber o pessoal da TRX para falar do TRXF na semana que vem. Salvo engano, dia 22 eu recebo o Credit Suisse para falar do Renda Urbana, do HGRU. Então, o nosso trabalho vai justamente nessa direção, de dar espaço para todo mundo e autorregulando, e aos poucos todo mundo vai para frente. E é isso que interessa. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, que eu acho que é super importante nessa transição de mercado aí, principalmente para as pessoas físicas. Parabéns. Obrigado a vocês. Um abraço, Natália. E tem no relatório de vocês, tem o e-mail do RI também, telefone, inclusive, para vocês entrarem em contato. Valeu. Valeu, obrigado.